Você sabe como varia o teor de água nos seres vivos? Não? Ah, então fique comigo até o final desse vídeo que eu, professor Dedé, professor de Biologia aqui do Dasclos, vou mostrar para você e também as principais funções que a água exerce nos seres vivos, no nosso organismo, beleza? Vem comigo, vamos falar desta matéria inorgânica tão importante para nós, que é a água. Isso mesmo, dia 22 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Água. Isso mesmo. E falar de água é falar numa molécula polar, numa molécula que tem ligações importantíssimas com o oxigênio, daí o nome H2O. H2O. Então vem comigo, pessoal, acompanhe aí, primeiramente, as funções que a água desempenha no nosso organismo. Mas antes, vamos lembrar que a água, ela pode ter uma fonte chamada de fonte exógena, é aquela água que nós obtemos por meio da bebida, por meio da comida, alimentando-se principalmente de frutas e verduras, alimentos muito ricos em água. Mas também nós temos a água chamada de água endógena. É a água formada a partir de processos como a oxidação da glicose. Lembra? Glicose mais oxigênio forma gás carbônico, água e ATP. Muito bem, essa água é dita água endógena. A água também, ela pode ser formada por meio do processo de desidratação durante as reações, por exemplo, das ligações peptídicas, ligações que unem os aminoácidos. Também por meio de ligações glicosídicas lá nos carboidratos e também lá nos lipídios. Nós temos a formação de água endógena. É isso mesmo. Então vamos lá para algumas funções que a água desempenha no nosso organismo. E de uma maneira geral, a água ela é um solvente universal. O que quer dizer isso? Porque a maioria das substâncias, a maioria dos solutos, dissolvem-se na água. Daí o nome solvente universal. Lembrando que solvente mais soluto é igual a solução. Ou solução é igual a solvente mais soluto. Um papel importante da água também é o transporte de substâncias. Não podemos esquecer que o plasma sanguíneo é um importante veículo de transporte de substâncias, transporte de gases e 90% do nosso plasma é constituído de água. Regulação osmótica, isso mesmo. A regulação osmótica, ou seja, esse equilíbrio hídrico que o nosso organismo tem. Ora nós vamos eliminar mais água, ora nós vamos reter água, de acordo com a nossa necessidade, com o nosso equilíbrio interno, com a nossa homeostase. Lubrifica as articulações, também é muito importante para o movimento, aí, vamos dizer, do nosso tubo digestório, por meio do muco que é produzido, que envolve aí os alimentos. Nós temos também facilitadora de trocas gasosas. Quanto mais úmido estiver o tegumento, quanto mais úmido estiver as nossas vias respiratórias, mais fácil vai ser a difusão dos gases. Excreção, muito bem, é por meio da água que nós eliminamos as nossas excretas, a nossa urina. A maioria dos animais aquáticos, podemos dizer assim, eliminam os seus produtos, principalmente a amônia, num volume alto de água, porque a amônia, por ser muito tóxica, apresenta uma alta solubilidade em água. Então, as excretas nitrogenadas são eliminadas juntamente à água. As reações químicas, porque a maioria das enzimas são hidrolases.
enzimas que atuam em presença da água. Então, as reações metabólicas dependem também desse importante composto inorgânico que é a água. E regulação térmica, ou também chamada de termorregulação. Então, uma maneira que nós, mamíferos, temos de regular a temperatura, muitas vezes é por meio da sudorese, é por meio da transpiração. Então, aí algumas funções que a água desempenha no nosso organismo. Tá certo, pessoal? Dando continuidade e respondendo a pergunta feita no início deste vídeo. Como varia o teor de água nos seres vivos? Isso mesmo, parabéns você que já respondeu. Varia de acordo com a espécie, varia de acordo com a idade, varia de acordo com o tecido e, consequentemente, com a sua atividade metabólica. Olha só, eu coloquei aqui alguns dados para nós. Ó. A idade. Ó, o bebê, em média, aí de 90% de água, o adulto 65%, o idoso 50%. Veja que são, não são dados específicos, ok? Não é exato, é variação. Mas veja que um bebê apresenta uma maior quantidade, um maior teor de água do que um idoso. Varia também de acordo com a espécie. Aqui eu coloquei alguns seres vivos. Medusa, ok? É água viva, aí 98% do seu corpo é água, minhoca 80%, o ser humano aí em torno de 65%. Então, de acordo com a idade, de acordo com a espécie, e agora tecido e a sua atividade metabólica. Quanto mais ativo for o tecido, for o órgão, metabolicamente falando, maior é o teor de água. Por isso que nós vamos encontrar em 90% de água no cérebro, 80% no músculo, 70% nos pulmões, 20% nos ossos. Então, quanto maior o metabolismo, maior vai ser o teor de água. Então, eu posso falar que metabolismo e teor de água diretamente proporcional. Idade e água inversamente proporcional, beleza? Porque quanto maior a idade, menor é o teor de água. Falar em água é falar em ciclo hidrológico. Não podemos passar por essa aula, por essa videoaula, sem falar do ciclo hidrológico de uma maneira aí bem simples. Então, o ciclo da água, ele pode ser dividido em pequeno ciclo ou ciclo curto e também o ciclo longo ou grande ciclo. Então, vem comigo. O ciclo curto, nós temos aí nada mais do que a mudança de estados físicos da água, onde a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso por um processo chamado de evaporação. E do estado gasoso para o estado líquido, um processo chamado de condensação. Ou seja, no ciclo curto, nós não vamos ter a participação de seres vivos. Então, a água, ela evapora e depois ela condensa. Ela evapora e depois ela condensa. É o ciclo curto da água. Já o ciclo longo ou grande ciclo, nós já vamos ter a participação dos seres vivos. Então, olha, como que os vegetais retiram a água do meio? Pelo processo da absorção, realizado pelas raízes. Então, as plantas realizam a absorção de água e dos sais minerais. Esta água agora ela vai ser utilizada em vários processos biológicos da planta e depois esta água ela vai ser devolvida para o meio ambiente. Daí ciclo, vai e volta. Sai do meio ambiente, entra no ser vivo e é devolvida para o meio ambiente. Por meio da transpiração, que é a eliminação de água na forma gasosa, por meio da sudação, que é a eliminação de água na forma líquida, e também por meio de processos como a respiração, tá certo? Mas o vegetal também morre, professor? Morre, tá aqui, e entra na formação de detritos orgânicos. Muito bem, o animal, opa, tá aqui o animalzinho, ele pode utilizar da água por meio da ingestão, da bebida, ou por meio da alimentação de frutas, verduras ou tecidos de outros animais. Muito bem, a água vai realizar as funções neste organismo, como nós vimos anteriormente,
E também esse animal ele perde, ele vai devolver água para o meio por meio das fezes, por meio da urina, por meio da transpiração, por meio da respiração. Então são algumas formas pelas quais a água é devolvida para o meio ambiente. E esse animal também morre. E ao morrer, entra na formação de detritos orgânicos. E pelo processo da decomposição realizada por bactérias e fungos principalmente, nós temos também a água sendo devolvida para o meio. Então, ciclo hidrológico também é muito importante que nós saibamos. Pequeno ciclo e grande ciclo, ou ciclo curto e ciclo longo. Lembrando, ciclo curto não temos a participação de seres vivos. Ciclo longo já temos a participação dos seres vivos. Beleza, pessoal? Então tá aí um importante elemento para nós, para a nossa vitalidade, para a nossa sobrevivência, água. Composto inorgânico, constituído de H2O. H2O. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E olha só, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, inscreva-se, ative o sininho de notificação, tudo bem? E também, ó, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like, o seu joinha, que eu vou gostar muito, tá bom? E olha só, mande dicas, que aula que você quer que o professor Dedé grave para você. É só pedir que eu gravo. Um beijo, um abraço do Dedé e vai lá, ative o sininho e inscreva no nosso canal. Valeu, pessoal, e beba água, é muito importante para a sua vida.